A gente sabe que tem personagens que o autor deixa eles tão fortes, tão apelão, que quando eles precisam ser derrotados para a história continuar, para a história ter um enredo final, o roteiro acaba forçando demais para isso acontecer. Isso já aconteceu com o Superman, que apanha direto pro Batman, que é só um ser humano. Eu vou explicar isso nesse vídeo. Já aconteceu com o Broly também, que solou Vegeta, solou Goku e mesmo assim perdeu na luta. Esses são alguns personagens que perderam pro roteiro e fica até o final desse vídeo porque tem muito mais e tem alguns nessa lista que vão te deixar de queixo caído. Opa, o meu nome é Gabriel Rodrigues e seja bem-vindo ao Nerd Home. Tai Lung, Kung Fu Panda. Cara, pra gente se basear na força do Tai Lung, a gente tem que ver alguns feitos que ele tem. E o primeiro feito do Tai Lung é literalmente fugir de uma prisão usando uma pena. Caralho, o maluco é brabo. Ah, Gabriel, mas não foi literalmente uma pena. Tá, sim, ele usou a pena só pra se destrancar. Só que pensa, ele tinha uma prisão inteira só pra ele, só contra ele, tinha mais de não sei quantos guardas só focados nele, tinha 2 pedras amarradas no braço dele e ele conseguiu fugir da prisão, sem usar armas e só usando as coisas específicas que ele tinha em volta ali, que eles tinham no momento na prisão. Que eram muito poucas, óbvio. Logo depois de sair da prisão, ele se encontrou com os 5 Furiosos e solou todos muito facilmente, usando algumas técnicas avançadas ali de Kung Fu que o próprio Mestre Shifu ensinou pra ele. E cara, o Tai Lung foi com certeza o aluno mais esforçado do Mestre Shifu. O cara fala até, tem aquela cena super icônica dele falando: como não posso? Quem encheu minha cabeça de sonhos? Quem me fez treinar até meus ossos quase se partirem? Quem me negou o meu destino? Quem que fez eu treinar até meus ossos se partirem? Quem que me negou o meu destino e tudo mais? Essa cena é marcante pra caramba. E assim, a gente sabe o quanto que ele se esforçou pra virar o Dragão Guerreiro, pra ser o cara mais forte. Só que aí aparece um cara que nunca treinou Kung Fu na vida, que apareceu ali, treinou 2 semanas de Kung Fu e simplesmente sola o Tai Lung, porque o destino quis assim, porque ele é o Dragão Guerreiro e sola usando vários golpes que não são de Kung Fu, porque é o corpo dele e simplesmente é assim, e o roteiro não tá nem aí pro que faz sentido. O cara derrotou um cara que lutava há anos, tinha um monte de segredo do Kung Fu e etc, simplesmente porque ele se sentiu capaz, porque ele era o Dragão Guerreiro. Eu acho isso muito forçação de barra. Pra mim o Tai Lung solaria o Kung Fu Panda fácil, o pô, muito fácil. Broly, Dragon Ball. Cara, o Broly massacrou o Goku, o Vegeta, o Gohan, o Trunks e o Piccolo. Mas mesmo assim ele perdeu. Como que isso aconteceu? Cara, ele tava dando uma sova no Goku, no Vegeta, no Gohan e etc. E cara, ele tava no Super Saiyajin lendário lá e tudo mais, todo mundo no Super Saiyajin 1, 2, pá. E mesmo assim, com os caras tomando uma sova do Broly, o Goku ganhou o poder da amizade, que todo mundo deu o poder da amizade pra ele, e ele tirou forças da bunda e deu uma sova no Broly. O Broly conseguiu perder pro Goku pelo poder da amizade, pelo poder do amor. E cara, não consigo aceitar isso, tá? Os caras podem falar, ah não, mas o roteiro explicou que não sei... Cara, muito forçação de barra. Se for pra fazer isso com o Broly, não deixa ele tão forte assim, que nem foi no último filme que saiu ali, do Broly contra o Goku e o Vegeta, eles fizeram a fusão e tudo mais. Cara, muito melhor, muito mais bem explicado. Óbvio que o Broly ficou muito mais fraco, né? Mas muito bem explicado, pelo menos. Ei, olha só, se você gosta desse tipo de vídeo e quer ver mais temas como esse, fortalece aqui no canal deixando o seu like e a sua inscrição, porque tem vários personagens que eu não coloquei nessa parte desse vídeo, mas que vão estar na parte 2. Então se inscreve aqui pra você não perder nada e se você quer ver a parte 2 desse vídeo. Vamos voltar pro vídeo. Gohan, Dragon Ball Z. Cara, tem muita gente que vai discordar de mim, vai dizer que o Gohan não perdeu, que não foi culpa dele, que não sei o que, mas pra mim sim, o Gohan tecnicamente perdeu. O Gohan tava dando uma sova, um amasso no céu, tava solando o céu, humilhando o céu, brincando de bater nele, cara. E simplesmente ao invés dele pegar e finalizar o cara que só ele conseguia bater de frente, que nenhum dos outros Guerreiros Z conseguia bater de frente, o Gohan pega e fica brincando de bater no céu. O Piccolo fala pra ele matar o céu logo, ele não faz. O Goku também fala, o Vegeta também fala, todos os personagens falam e o Gohan não tá nem aí. Ele fica lá brincando de dar uma salva no céu. Aí o que acontece? Ele dá brecha pro céu conseguir se explodir. E quando o céu ia se explodir, ele ia acabar explodindo a Terra junto. Consequentemente, o Gohan ia morrer também. Só que o Goku vai lá, teleporta o céu para outro planeta, explode o planeta do Sr. Kaiô lá e acaba morrendo junto, né? Então, cara, pra mim, se não fosse o Goku, o Gohan teria morrido. Então, pra mim, cara, o Gohan acabou perdendo essa luta. Óbvio que depois o céu voltou ainda, e aí eles lutaram de novo, aí ele venceu, dando Kamehameha e tal. Só que mesmo assim, cara, pra mim, o Gohan tecnicamente perdeu essa primeira luta.
porque se não fosse o Goku, e ainda mais que o pai dele acabou sendo morto, né? Óbvio que em Dragon Ball hoje em dia morrer não faz muita diferença, mas na época, né, o Goku morreu, cara, porque o Gohan ficou brincando. E se o Goku não tivesse morrido pra salvar todo mundo, o Gohan tinha morrido e tinha perdido a Terra ainda junto. 8 bilhões de pessoas tinham morrido junto ainda. Superman. Cara, sempre que tem uma luta do Batman e do Superman, e olha só, eu sou muito fanboy do Batman, eu sou muito fã do Batman mesmo. Só que, cara, assim, o tanto que deixaram o Superman forte, o tanto que ele é desbalanceado, eu vou dar um exemplo dos filmes mesmo. Pega o Henry Cavill. O Henry Cavill, quando ele luta contra a própria Liga da Justiça, no filme lá da Liga da Justiça do Zack Snyder e tudo mais, ele consegue acompanhar o Flash na velocidade. Ele até bate uma corrida com o Flash no final do filme e tudo mais. Só que, cara, como que o Batman vai pegar e lutar contra um cara que consegue que tem esse tanto de velocidade? O resto dos poderes do Superman, óbvio que é muito apelão e tudo mais, mas tem como o Batman bater de frente com tecnologia e tudo mais. Só que, cara, como que o Batman vai pegar e dar um soco com coisa de kryptonita se o Batman vai estar parado pro Superman? Até tem aquela cena lá que ele pega e tá com uma bomba, o Superman segura assim, e aí sai um gás de kryptonita na cara do Superman. Cara, o Superman ia ficar olhando e o gás ia sair em câmera lenta assim, ó. Ou nem ia sair, ele ia atacar lá na casa do caçamba. Não tem como isso acontecer. É a mesma situação do Flash, mas isso aí é pra outro vídeo, tá? Cara, mas assim, eu acho forçado. Eu acho que a única coisa que deveriam fazer não é o Superman parar de apanhar pro Batman. Porque faz muito sentido. O Batman é muito inteligente. Isso não é um demérito pro Superman, mas é uma conquista pro próprio Batman. De mostrar o quanto inteligente ele é, o quanto ele consegue passar por cima de caras que são considerados deuses só com inteligência. Só que o Superman, cara, essa questão da própria super velocidade dele acaba deixando o personagem muito quebrado. Porque a super velocidade é o que quebra a maioria dos personagens muito fortes, sabe? Cara, com super velocidade tu tem soco de massa infinita. Quanto mais rápido tu é, mais massa, é mais força. Então, cara, assim, é meio complicado de lidar com um roteiro que mexe muito com super velocidade. Crocodile, One Piece. Cara, na segunda luta que o Luffy teve com o Crocodile, ele foi completamente solado. O Crocodile pegou ele pelo pescoço lá, deixou ele parecendo um pastel de vento, muito mal lá. Foi deixado pra morrer completamente desidratado, mas simplesmente o roteiro salvou a vida do Luffy, e o Luffy voltou super bem lá pra lutar contra o Crocodile e usar água nas mãos pra solar ele. Pra mim, cara, foi muita forçação de barra o Luffy ter sobrevivido ali, o Crocodile não ter finalizado ele naquela hora, e o Luffy conseguir sair daquela situação ainda. Daenerys Targaryen, Game of Thrones. Cara, todo mundo pega no pé com esse final de Game of Thrones. Foi pesadíssimo, foi muito triste. Eu, pra falar a verdade, eu terminei de assistir Game of Thrones faz muito pouco tempo. Então eu vi esse final faz pouco tempo. E eu não achei ruim, sinceramente. Talvez seja uma opinião impopular aí que eu tenho. Cara, eu acho que o universo de Game of Thrones caminhou muito para que isso acontecesse. Eu acho que faz muito sentido na realidade que é Game of Thrones, é realmente pesado, não é para ser um final feliz, é para ser um final realista. Então talvez tenha feito bastante sentido. A Daenerys tinha ficado lelé da cuca, foi lá e botou fogo no reino todo, matou um monte de inocente, destruiu o reino todo. Então ela tinha acabado de destruir o maior império do mundo de Game of Thrones. E ainda tinha um dragão adulto. E mais aquele exército dela e tudo mais, os apoiadores e tal. Como é que você acaba com uma personagem dessas? Porque ainda tá saindo livro de Game of Thrones. Então ainda tá rolando história. Como é que tu acaba com uma personagem dessas? Como é que tu tira um poder tão grande da jogada? Cara, deixaram ela como vilã, e a única pessoa que teria a oportunidade de matar ela, que era a única pessoa que ela realmente confiava, era o seu amor. Ela foi morta pelo amor dela, pelo Jon Snow. E o Jon Snow não queria matar ela e tudo mais, só que realmente ela ficou fora da casinha e foi o que teve que acontecer. Muito triste mesmo, eu fiquei mal, mas o final é bom. Scar, Rei Leão. O Scar foi genial, ele conseguiu manipular todo mundo para acreditar que ele realmente merecia o trono do reino lá, dos leões e tudo mais, da selva no geral, né? Só que, se não fosse a visão mística que o Simba teve do pai dele nas nuvens lá, falando Simba e tal, cara, o Simba nunca teria descoberto que o Scar tinha manipulado tudo. O Simba saiu do reino, vendo a morte do pai dele e ainda achando que o Scar era do bem, que o Scar estava protegendo ele e que se ele voltasse ele seria morto. O Scar teria sido o rei daquilo lá
pra sempre. Ele tinha aquele contrato lá com as hienas e tudo mais, e aquela cena final é pesadíssima, dele perdendo pras hienas lá, e as hienas acabando com ele porque estavam com fome, e porque, cara, ele não tinha mais todo aquele poder. Pra mim, esse cara é um personagem muito legal, porque ele não é o maior leão, ele não é o leão mais forte, ele é o leão mais inteligente. E olha só, se você ficou até o final, eu tenho certeza que você gostou desse vídeo. E tem vários personagens que não apareceram nesse vídeo, mas que vão entrar na parte 2. E até na 3. Então deixa o like, se inscreve aqui no canal para você não perder nada desse tipo de conteúdo e comenta aí embaixo qual personagem você quer ver no próximo vídeo, qual você acha que perdeu por causa de roteiro. Valeu, falou, não se esqueça, você está no Nerd Home. Tchau!